Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Paulo, não se fala de outra coisa. É verdade, aqui à volta do assassinato de Nuno Loureiro, o físico português do MIT, em Boston, a polícia continua à procura do autor, ou dos autores do homicídio. Foram intensificadas nesta quinta-feira já as buscas para no fundo, para identificar suspeitos do homicídio, isto 2 dias depois do assassinato a tiro à porta da casa de Nuno Loureiro, nos arredores de Boston. Nuno Loureiro é um físico e cientista de fusão, reconhecidamente um dos mais brilhantes da sua área, 47 anos, foi morto de facto à porta do apartamento em Brookline, no Massachusetts. E este assassinato ocorreu 2 dias depois. Atenção, não há nenhuma ligação, para já pelo menos, as autoridades afastam que haja uma ligação entre os dois factos. Ocorre 2 dias depois do tiroteio na Universidade de Brown, outra instituição universitária prestigiada também, que fica na zona, fica a 80 km de distância. Inicialmente pensei, quando li a notícia, que havia uma relação. Que seria uma das vítimas desse tiroteio. Mas não, também foram nisso. eventos separados. 80 km ali nos Estados Unidos não é nada, portanto é uma avenida de distância, se quisermos, não é? Separação entre os dois locais. Este tiroteio na Universidade de Brown matou 2 estudantes e feriu 9 outros. Isto foi no sábado. O assassinato de Nuno Loureiro foi na segunda-feira. Até agora os investigadores não têm qualquer indicação de facto de estarem próximos de esclarecer o caso do assassinato de Nuno Loureiro. Também dizem que não têm informação sobre qualquer ligação entre os 2 crimes. Nuno Loureiro era casado, ele juntou-se ao MIT, ao Massachusetts Institute of Technology, que é uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior em termos mundiais. Ele juntou-se em 2016, tinha sido nomeado no ano passado para liderar o Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT, onde estava a trabalhar para promover tecnologia de energias limpas e outras áreas de investigação. Era professor também, além de investigador, professor de Física e Energia Nuclear. Ele nasceu e cresceu em Viseu, onde fez grande parte dos estudos, depois veio para Lisboa antes de obter o doutoramento em Londres. Foi investigador no Instituto de Fusão Nuclear em Lisboa, depois foi então para o MIT. Ele dizia que esperava que o seu trabalho moldasse o futuro. Dizia também que não era exagero afirmar que o MIT é o lugar onde se vão encontrar soluções para os maiores problemas da humanidade, e a questão das energias limpas, como sabemos, é um desses problemas, não é? Ele defendia que a energia de fusão vai mudar o rumo da história da humanidade, e dá a ideia que ele sabia do que falava, basicamente, não é? Nos Estados Unidos ele recebeu, no fundo é daquelas pessoas que é mais conhecida e reconhecida lá fora do que cá. Porque eu acho que muita gente terá conhecido a existência de Nuno Loureiro agora com o assassinato. Nos Estados Unidos, ele em 2017 tinha recebido o Prémio Carreira da Fundação Nacional de Ciência e, mais recentemente, este ano já, o Prémio Presidencial do Início de Carreira para Cientistas e Engenheiros, que tinha sido concedido pelo então ainda Presidente Joe Biden. Portanto, é um caso que vamos seguramente acompanhar. E vocês não imaginam a quantidade de comentários a sugerir aqui teorias da conspiração por causa deste homicídio, por se tratar de um cientista, exatamente, claro. E da área em da energia. Exatamente. Portanto, as forças que eventualmente se possam opor ao desenvolvimento de energias limpas. É de Dan Brown para cima, algumas teorias. É verdade. E, aliás, e que também ligam ao tiroteio na Universidade de Brown. Pronto, as teorias da conspiração, como vocês sabem, são muito hábeis a encontrar ligações. São muito imaginativas. Ligações entre tudo. E quem é que não gosta aqui de histórias de falsificação de pinturas? Isso é ótimo, se forem boas. Dão quase sempre bons filmes. Eu acho que as únicas pessoas que não gostam são aqueles que compram as pinturas falsas sem saberem. Exatamente. Ora, a Polícia Judiciária anunciou ontem que realizou uma operação que incluiu buscas e apreensão de 45 obras
na sua quase totalidade falsamente atribuídas ao pintor portuense Domingos Alvarez, e que foram comercializadas através de leiloeiras e galerias. E esta notícia está desenvolvida no público, que aliás já há uns meses tinha noticiado um caso com 3 pinturas aparentemente falsas, também atribuídas a este pintor, e o início desta investigação remonta mesmo a março deste ano. Com o intervalo de uma semana, um museu e uma leiloeira retiraram 3 quadros de Alvarez à disposição pública e do mercado, após terem sido levantadas dúvidas sobre a autenticidade, que levaram à intervenção da Polícia Judiciária. Os 2 quadros que pertencem à coleção Soares, da família de Mário Soares, tinham sido incluídos numa exposição no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto. Acabaram retirados a 28 de março, após uma denúncia anónima e a pedido da família Soares, com o objetivo de se verificar a sua autenticidade através de uma peritagem, o que depois desencadeou aqui a investigação da PJ. Uma semana antes, a leiloeira Veritas, também por iniciativa própria, já tinha retirado do catálogo do leilão de arte moderna e contemporânea, que estava anunciado para 31 de março, uma terceira pintura atribuída a Alvarez, que iria ter uma base de licitação de 23 mil euros, e esperava-se que atingisse o valor de 30 mil euros depois na licitação. Estes 3 quadros vão continuar apreendidos até à confirmação pericial de que se tratam de quadros falsos, e a PJ confirma que as suspeitas neste momento é que se tratem mesmo de obras falsificadas. Agora, aqui depois há outros envolvidos nesta história, porque estes 3 quadros foram vendidos, que não estão assinados nem datados, ou seja, não se sabe, não tem uma assinatura nem do pintor, nem se sabe qual a data. Foram vendidos na altura por um conhecido antiquário de Lisboa, Mário Roque, a 2 importantes colecionadores privados portugueses. Portanto, isto não apareceram assim, não apareceram do nada, não é? Como diz António Guterres, estas coisas não nascem do vácuo. E depois foram, sim, adquiridas pela família de Mário Soares, e passaram a ser parte integrante da coleção Mário Soares, mas aqui já há uns anos tinham aparecido uma série de obras, mais de 3 dezenas de obras atribuídas também a Domingos Alvarez, que na altura suscitaram muitas dúvidas sobre a sua autenticidade, porque apareceram de repente, e eu estive aqui à procura de mais informação de pessoas ligadas a este meio, que dizem que na altura já havia fundadas suspeitas de que se tratassem de falsificações, até porque a obra de Domingos Alvarez tinha sido reconhecida nos anos 30, 40, quando da morte do pintor, pelo pai, e creio que por galeristas que tinham juntado toda a obra e reconhecido que eram apenas aqueles quadros que existiam. Portanto, seria muito estranho. Muito estranho depois aparecerem, até por pormenores nos próprios quadros, que levantaram logo suspeitas, e que dizem os entendidos nesta matéria, se tivessem sido divulgados, tivessem sido apresentadas estas obras noutra altura, teriam sido facilmente identificadas por especialistas na obra de Domingos Alvarez como sendo falsas. Mas, de facto, há estas obras que agora foram apreendidas pela Polícia Judiciária, foram reconhecidas por especialistas como sendo autênticas, o que levanta aqui outras ainda mais. Estão cada vez mais apurados. Pronto, não é só as leiloeiras que venderam, e no caso um antiquário, mas também estão certificadas. Portanto, quem comprou tinha uma garantia de que se tratava de obras autênticas. Afinal, a garantia parece que foi enganado com garantias de segurança. Não era uma grande garantia. Também este caso deve ter desenvolvimentos em breve. Vamos ficar a saber também aqui mais ramificações das falsificações das obras deste pintor, de que eu gosto muito, Domingos Alvarez, um pintor pouco conhecido, mas tem algumas obras, para mim, muito significativas.
Obrigado.